Olá, tudo bem? Esse é o Nossa Escola, um programa do curso de jornalismo do Centro Universitário FAG, em parceria com os colégios públicos. No programa de hoje, você confere. Durante a pandemia, como está a procura por livros na biblioteca do Centro Universitário FAG? Dica de estudos para te ajudar nesta reta final de ano letivo. No quadro Papo Reto, o assunto é sério. Vamos falar sobre a saúde mental dos alunos em meio às dúvidas e a aproximação dos vestibulares e do Enem. Nesta edição, também tem esporte. O Karatê aqui é destaque, então fique ligado. Ainda hoje, você confere como estão as realizações das atividades extracurriculares para complementar o aprendizado dos alunos que estão distantes da sala de aula. Fique com a gente, o Nossa Escola começa agora! Nossa escola começa falando de estudos, e com a internet, hoje em dia se tornou muito mais simples e fácil estudar e realizar pesquisas de trabalhos. Mas há quem faça do jeito convencional. Você sabe como está funcionando a biblioteca da sua escola? No Centro Universitário FAG, o atendimento segue conforme as normas recomendadas pelas autoridades competentes. Vamos conferir como está a rotina na biblioteca? Durante esse período de quarentena, a vida dos estudantes apaixonados por leitura mudou. Novas realidades tomaram conta da rotina dos estudantes e bibliotecários. Confiram agora a realidade dos alunos do Centro Universitário FAG com o repórter André Almeida. Como está sendo estudar nesse período de pandemia? Está sendo bem difícil, mas com essas aulas online pra gente, tá sendo um pouco mais adaptável, sabe? A FAG consegue dar apoio pra gente. Eu frequento a biblioteca normalmente, até por eu trabalhar aqui na FAG, então a biblioteca pra mim é uma aliada, né, pra complementar os meus horários de estudos e também nos meus horários vagos. Pra mim tem sido bem tranquilo, já não tem tanta movimentação, então eu tenho bastante silêncio, então eu consigo me organizar bastante, assim, me concentrar bastante. Pode-se ver que as opiniões dividem personalidades. Algumas pessoas preferem estudar à distância e outras sentem dificuldades, tanto para a retirada de livros quanto para os estudos no espaço que a FAG oferece. E com essa nova realidade, os alunos estão tendo que lidar com o protocolo de segurança, o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Durante a quarentena, o empréstimo de livros diminuiu ou aumentou? Durante a quarentena, no início, deu uma diminuída, mas agora, depois que foi liberado as aulas práticas, aí aumentou, a gente está emprestando normalmente. Como está o funcionamento da biblioteca? Qual o horário de atendimento ao público? De segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 22h30, e aos sábados a gente abre às 9 horas e fecha às 13 horas da tarde. A biblioteca, assim como a leitura e os próprios livros, é importante para o processo de formação do aluno, e quem fala um pouco mais sobre essa importância é a Eliane, bibliotecária do Centro FAG. Bom, a nossa biblioteca, além de ter um acervo super qualificado e completo, atualizado, eu sempre falo que a biblioteca é a extensão da sala de aula. Então, assim, os nossos usuários não devem ficar só atrelados ao que o professor passa em sala de aula, mas assim buscar aqui na biblioteca os livros de cada curso. Nós oferecemos todos os livros referentes aos cursos aos cursos que a FAG oferece, né? Todos os livros que estão no plano de ensino nós temos na biblioteca. Os alunos reconhecem a importância de um bom ambiente para os estudos e não vem a hora de voltarem a estudar em equipe. A biblioteca é maravilhosa, eu achei ela muito bem arejada, tem vários lugares, tem até lugares para estudar em grupo. Os livros são sensacionais e estão dispostos assim, tudo certinho, você pode procurar eles assim, fácil e muito bom, achei muito bom. A gente não vê a hora que tudo normalize, né? Então, assim, é bom que tudo volte ao normal o quanto antes para um bom funcionamento da biblioteca, também para ter mais movimentação, para os alunos estarem vindo, pesquisando, porque pode ser que tenha alguns alunos que ainda tenham receios, né? Ou medo, então, de estar vindo, de estar procurando a biblioteca para estar fazendo alguma pesquisa, ou mesmo para estar vindo atrás de alguns livros. E para você, aluno do Centro Universitário FAG, que não estava utilizando a biblioteca, os livros já podem ser retirados como nos velhos tempos.
Em Cascavel, a biblioteca pública fechou há 6 meses. Foi como medida de segurança sanitária por conta da pandemia do novo coronavírus. Ainda não há previsão para o retorno das atividades. O repórter João Maroc preparou, junto com o professor Rodrigo Bressan, dicas de estudos. Elas estão focadas nos cronogramas de provas, porque, cá entre nós, quando chega essa época do ano, a pressão aumenta e é preciso ter tudo sob controle para tirar de letra todas as avaliações. Confira agora as dicas. Apesar do atraso causado pela incerteza da pandemia, a definição das datas dos vestibulares e do Enem aconteceu. O adiamento das provas deu aos alunos mais tempo para estudar, entretanto, a pandemia retirou boa parte da qualidade desse estudo. Os meses que antecedem as provas servem de preparação para os alunos. Mas entre as aulas do colégio, livros, vídeos na internet e uma imensidão de conteúdos, muitos acabam se perdendo na hora de planejarem a sua rotina e acabam tendo seu ensino afetado pela falta de organização. Um estudo regrado maximiza o seu aprendizado e potencializa os resultados. E para te ajudar na tarefa de se organizar na hora de estudar, eu chamei o professor Rodrigo Bressan para dar algumas dicas. Primeiro de tudo, gente, é o planejamento. Então, se você tem um planejamento adequado em relação às horas de estudo que você tem por dia, você consegue se organizar e não perder nenhuma noite de sono. Então, se você, por exemplo, tem 6 aulas durante o dia, você no mínimo tem que ter umas 6 horas de estudos, 1 hora para cada disciplina, fazendo uma revisão da aula que foi ministrada pelo professor, juntamente com a resolução de exercícios. Lembrando, gente, que o local de estudo também é um fator muito importante para o estudo de vocês. Se vocês conseguem, por exemplo, estudar em casa, sem ter desvios de atenção, seria interessante vocês estudarem ou no colégio ou em alguma biblioteca pública ou alguma coisa nesse sentido para que vocês fiquem focados apenas no estudo. Outra coisa muito importante, gente, é a agenda. Se vocês não têm uma agenda para anotar todas as informações ou tudo que vocês têm que fazer no dia, seria interessante adquirir uma. Isso serve tanto para uma agenda no celular quanto para uma agenda física. Organizem os estudos de disciplinas tipo física, matemática, biologia, português em um negocinho chamado peso, recorrência e dificuldade. Peso, gente, é o que? Você vai analisar uma prova que você tem, que você quer fazer, e você vai analisar os conteúdos que caem naquela disciplina, né? Ou que tem maior recorrência. Por exemplo, assim, sempre caiu cinemática, então você vai lá e estuda cinemática. Sempre caiu eletromagnetismo, você vai lá e estuda eletromagnetismo. Nunca caiu movimento harmônico simples, então por que você vai estudar isso, né? E em relação a esse peso e recorrência, nesse sentido, quantas questões caíram de cinemática, movimento retiliforme? Então você vai anotar isso e você vai dar uma maior importância para esse tipo de conteúdo. E assim eu posso dizer para qualquer conteúdo em qualquer disciplina. Então peso é quantas questões caíram em determinado tempo, né? Recorrência, qual que é a quantidade de conteúdos que tem caído ao longo dos anos dessa prova que você vai escolher. E também, gente, dê muita importância na dificuldade que vocês têm em cada conteúdo. Então, se é um conteúdo de muito peso e recorrência e você tem muita dificuldade, então esse é o primeiro conteúdo que você vai estudar naquele dia ou naquela tua região de estudos. E isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então, sempre estudo por peso, recorrência e dificuldade. E para finalizar, gente, nunca esqueçam da saúde de vocês. Então, fazer exercício físico, ter tempo para a família, ter tempo para os amigos e principalmente ter o tempo para você mesmo. Estudante cansado não consegue estudar. Essas dicas podem ser utilizadas em todas as matérias, para que você tenha um rendimento superior em todas as áreas do conhecimento. E apesar de as provas serem apenas no ano que vem, comece a estudar agora, para que a matéria não acumule e você não entre em desespero quando ver a data das provas chegando. Bons estudos e uma boa sorte! E no próximo bloco, você confere. Além das aulas online, o que mais os estudantes estão dando conta de aprender com o tempo livre durante a pandemia? Logo, logo, começa a temporada de exames do pessoal do terceirão. Vestibulares e Enem deixam os estudantes sob pressão. E ainda tem entrevista com a psicóloga Letícia para entender como aliviar a angústia na preparação para as provas.
No quadro Fazendo a Diferença, a gente vai conversar com a Tatiane Chuai, que ela é psicóloga da cidade de Cascavel, Paraná. O tema abordado dessa entrevista será sobre os dilemas da vida adolescente. Seja muito bem-vinda, Tati! Muito obrigada, Gabriele, pelo convite. Espero poder somar no seu quadro. Qual é o motivo que leva os adolescentes a terem essa rebeldia? O que acaba acontecendo na adolescência? Eu era criança, certo? E aí tinha toda uma questão da orientação dos meus pais, né? Eles que me ditavam o certo e o errado, além da minha observação, né? Claro, eles que diziam que eu deveria ou não fazer. A partir do momento em que existe uma pré-adolescência, 11, 12 anos, começa a existir uma situação de que eu não sou mais criança, porém, eu também não sou adulto. Só que se eu não sou mais criança, que eu já não tenho mais o interesse em coisas de criança, e não sou adulto, porque ainda não estou em época de faculdade, não estou pensando em casar, o que eu sou? Como é esse meio termo? Então, por conta disso, de não saber quem eu sou e precisar construir o que eu gosto, né? Quais são os meus interesses, tanto interesses no sentido de roupa, de música, de pessoas, né? De grupo de pessoas, eu começo a me experienciar. E esse experienciar é o que às vezes me torna um pouco rebelde, porque talvez eu vá me identificar com grupos que me dão espaço e que me dão lugar, que não são os grupos mais aceitos pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou por uma sociedade. Para os pais, começa a se tornar uma situação um pouco difícil, né? Como é que eu lido com esse... Alguns dizem para mim assim, anoiteceu de uma forma e amanheceu de outra. Trocaram, né, o meu filho. Por quê? Porque ele já não quer mais seguir as regras que eu colocava. Como os pais podem fazer a diferença na vida do adolescente que está passando por essa fase de autoconhecimento e passa por dilemas, sofrimento, não sabe como lidar com os sentimentos? Como os pais fazem a diferença? Enquanto eu tenho um filho que é criança, eu tenho uma forma de agir com este filho, certo? Quando ele passa a ser adolescente, pré-adolescência, adolescência e depois uma idade adulta e assim por diante, estes pais precisam compreender que eles não têm mais um controle. Então, antes eu mandava e eles obedeciam. Se não obedecessem, eu já estufava meu peito enquanto pai e mãe, ou eu já colocava no castigo, ou enfim, né, como a família lidava, ou dava umas palmadas, umas chineladas, enfim, né? Mas pronto, a criança, só o fato de um pai levantar, pronto, a criança já se amedronta inteira, né? Porque ela fica desse tamanho enquanto o pai tá aqui. E na adolescência, que o meu filho tá aqui, ó, de nariz para nariz, muitas vezes, e que não tem mais o mesmo, e não é a palavra respeito, mas o mesmo medo, né, que se tinha antes. Preciso ter com este meu filho, algumas adaptações. Então, ao invés de simplesmente querer ter o controle, ou mesmo ditar o que deve ou não ser feito, eu vou precisar ter alguns acordos com ele. Então, eu posso ir na festa? Não, não pode. Opa, calma, ele já é adolescente. Tá, beleza, quem que vai, né? Quem que pode ficar responsável? Me passa o telefone aí eu vou com a mãe de fulano, né? Vai ser na casa de não sei quem, me passa os contatos, eu vou fazer, né, o contato com tal pessoa, vou saber se realmente averiguar, né, se a história é uma história que condiz. E aí eu vou dizer para ele um horário, por exemplo, para ele vir. Se ele não cumprir, descumpriu o nosso acordo. Aí sim vai passar a ter consequências. Percebe? Eu preciso flexibilizar um pouco aquilo que antes era tão fácil dizer não. Outra coisa que é bem importante, eu pedi para o meu filho ou para minha filha, se ele só quer desabafar,
ou se ele quer um conselho. Porque um dos motivos pelo qual fazem esses adolescentes se afastarem desta família é: quando eu procuro os meus pais, ele já vem com o sermão dele de que isso não é o certo, de que isso e aquilo, os meus pontos de vista. E eu não quero que eles me falem os pontos de vista deles, eu só quero que eles me ouçam. Eu tento uma, eu tento duas, na terceira o que eu faço? Vou pro meu quarto, vou conversar com os meus amigos. Por quê? Porque eles me entendem. E parece que os meus pais não me entendem. Então estes pais precisam sair daquela questão da autoridade que diz assim: pai tem que dar conselhos. Não! O pai tem que ouvir, pai tem que estar ali, pai tem que construir com este filho uma possibilidade de ele se aproximar e não um muro. Então estes pais precisam criar, ao invés de criar muros, eles precisam criar uma cerquinha, aonde ele respeite este adolescente, porque também se não tiver cerca, parece que eu posso adentrar ali o tempo inteiro. E não é assim, né? As fronteiras precisam também, né, estarem um pouco delimitadas, mas sem muros. Muito obrigada, Tati, pela sua entrevista. Foi um imenso prazer. Muitas pessoas redescobriram ou até iniciaram a vida fitness durante essa pandemia, não é mesmo? As redes sociais ficaram cheias de publicações, de atividades esportivas e várias formas de mexer o corpo. Muitos esportes também precisam se inovar para continuarem sendo praticados neste período. Agora, nós vamos conhecer como o karatê e os alunos estão praticando as aulas. Muitos atletas de todos os esportes estão passando por momentos difíceis para treinar nesse período pandêmico que estamos vivendo. Com o karatê não poderia ser diferente. Convidei algumas atletas para nos contar os desafios que estão passando para conseguir treinar e algumas soluções e os métodos que a academia encontrou para conseguir receber os alunos. Bom, eu acho que referente às dificuldades foi mais o fato de se acostumar com o uso de máscara, o distanciamento, não poder ter aquela interação que a gente tinha antigamente, sem o Covid. Então, eu acho que isso no início foi bem difícil, mas hoje em dia a gente já está bem acostumado. Temos todas as prevenções possíveis, a gente mede a temperatura, temos o álcool em gel, o distanciamento, sempre tomando cuidado pela saúde junto com os outros. A academia está tendo algumas restrições para treino e para segurança de todos. Então, todo mundo de máscara, álcool em gel nas mãos quando entra e sai da academia, o medidor de febre. E eu acho que a maior dificuldade que eu tô tendo é a máscara, porque sufoca muito. Não é fácil, principalmente porque a gente tá treinando, é um treino físico, então cansa muito e sufoca. Mas aí veio a pandemia e muitos alunos e professores tiveram que se adaptar a essa realidade e treinar onde? Em casa mesmo, né, minha gente? Mas diante de toda essa realidade, essa adaptação, como manter o foco? Como manter o condicionamento físico em dia? É sobre isso que eu resolvi falar com o professor Jean. Ele que é professor de Educação Física e também orientador de Muay Thai. Resolvi perguntar para ele quais foram os principais desafios que ele, como professor, e também os seus alunos encontraram durante essa quarentena. Nosso grande desafio nessa quarentena é manter os alunos ativos, né? Para que quando voltassem ou voltarem, como voltaram, né? Em relação à flexibilização dos decretos municipais aí, estadual, federal, enfim, para que eles voltassem já com o condicionamento em dia, né? A galera sentia muita falta de estar aqui presente treinando, né? Tanto é que pelo que eu sei, uma grande maioria, apesar de eu estar mandando vídeos, tentando motivar eles remotamente, a maioria não fez nada. O professor buscou inovar para os alunos não perderem o foco. Eu fiz uma premiação, né? Busquei fazer uma premiação com eles, para aqueles que treinaram e mandassem vídeos para mim, mostrando que tal, fazendo os exercícios em casa, né?
eu iria premiá-los. E assim foi até que tive uma boa resposta em relação a isso. E acreditem, gente, eu já fui aluna nas minhas várias tentativas, brincadeiras à parte, mas quem já foi aluno sabe que quando nós vamos a uma aula, o Muay Thai, que está em questão agora, mas enfim, o Karatê também, tantas outras práticas de atividade física, nós não estamos buscando apenas praticar, né, um exercício, mas muito mais do que isso. A gente procura também novas amizades e a troca de experiências. Essa galera aí sente muita falta, né, de estar aqui presente comigo, com os demais colegas, né? E aqui o estúdio, a academia ou a disciplina que ministro, o Muay Thai no caso, se torna uma coisa como se fosse um evento social, uma coisa assim, como se você estivesse indo dos maiores, num barzinho, numa coisa, é um evento que onde você reúne, se revê os amigos, põe um papo um pouco em dia, né? Aí a gente vai pro treino e fica tudo legal. Inclusive tem muitos aí que saem daqui, vão aí, continuam com a noite junto com os amigos aí, vão pro happy hour, enfim. Então aqui digamos assim, é o ponto de partida, né? Eles vêm, treinam, se reúnem, conversam, aí parte para as casas ou vão para algum lugar juntos. Agora não pense que é moleza, que você vai aprender somente as técnicas, seja do Muay Thai, do Karatê, Kung Fu ou enfim. Quando você entra numa turma, você precisa aprender todos os princípios, principalmente o respeito ao próximo. E é sobre isso que o professor Jean vai falar agora. Ele ressalta que os princípios que são ensinados ali no tatame são levados para a vida toda. Os alunos que iniciam aqui com a gente, né, tem que ter uma disciplina. Tem que respeitar o colega, tem que respeitar o professor e, consequentemente, ele se tem o respeito, né? Então pode ser qualquer um que chega aqui, se ele é rico, pobre, bonito, feio, se ele é alto, baixo, enfim, gordinho ou magro, ele vai ter o respeito de todo mundo. E para aqueles que não têm o devido respeito, né, com o colega, simplesmente sofre com alguns exercícios. Eu faço eles pagar uns exercícios, eu procuro saber sempre o que eles menos gostam. Então esse é o, digamos assim, castigo do bem, né? Porque além de estar pagando o castigo, aprende o que não deve fazer em relação a palavrão, não pode chamar o professor por nome ou durante o treino, enfim. Então tem regrinhas aí que a gente bate na tecla aí para que a galera siga. Os desafios da educação fora da sala de aula se tornam maiores quando se trata dos alunos que fazem parte do ensino fundamental. Atividades extracurriculares são essenciais para compor o aprendizado, sejam elas esportivas, artísticas ou de outra área de interesse do aluno. Os pais são os responsáveis por darem todo o suporte aos estudantes. Eu fiz uma reportagem sobre o assunto e você confere como ficaram essas atividades em tempos de pandemia. Todo mundo sabe que a pandemia do Covid-19 parou tudo. O comércio fechou as portas, as academias também, os encontros com os amigos foram totalmente proibidos e começou o distanciamento social. A gente já falou aqui na nossa escola várias vezes sobre como foi para os alunos a adaptação do ensino presencial para o ensino remoto. Mas as atividades extracurriculares promovidas pelas escolas, como ficaram? Muitos estudantes estão procurando as mais diversas formas de ocupar o tempo de maneira saudável. Seja aprendendo a cozinhar algo novo, treinando alguns passinhos de dança ou até mesmo tirando um tempo para terminar de ler aquela saga de livros que estava na estante pegando poeira desde o começo do ano porque ninguém tinha tempo para ler. Eu conversei com a Mayara e com a Karine do Colégio Venceslau Braz, em Palmitópolis, que escolheram a música como forma de ocupar o tempo nessa quarentena. Antes da pandemia, eu fazia aula de técnica vocal e treino de futsal. Quando começou o isolamento social, o treino de futsal parou e as aulas de vocal passaram no formato online. Como eu já tocava um pouco de viola, eu aproveitei esse tempo que eu ia ter e adquiri um curso online para aprimorar os conhecimentos que eu já tinha de viola e também aprender coisas novas sobre a teoria e a prática do instrumento.
Antes do início da pandemia, além da escola, eu fazia curso de inglês e técnica vocal. Mas assim que o vírus começou a circular, as aulas teve que passar a ser online, o que se tornou bem mais complicado para mim, principalmente na técnica vocal, porque a gente precisava cantar com os áudios que o professor mandava das melodias, das músicas, o que é totalmente diferente de você estar lá presente e poder cantar com um instrumento. Então eu tive muita dificuldade. Depois que a pandemia começou também, eu comecei a aprender a tocar o ukulele, porque mesmo não sendo o meu forte o instrumento, eu gosto muito de cantar. Então eu sempre quis aprender um instrumento para me acompanhar. Então eu estou aprendendo sozinha mesmo com os recursos que tem na internet. Na verdade, antes da pandemia, eu já tentava aprender a tocar. Mas como eu tinha muito mais coisas para fazer, acabava que não sobrava tempo para me dedicar a isso. E ficando em casa isso facilitou muito mais. Então eu ocupava meu tempo fazendo isso. Eu também conversei com a Marijane, mãe da Karine, que falou um pouco sobre qual a importância de incentivar os filhos a praticarem atividades extracurriculares. Eu acho muito importante incentivar os filhos para fazer essas atividades extracurriculares que está muito difícil para eles, mas vai ser um aprendizado que vai servir para eles no futuro, quando for precisar de uma faculdade, por uma busca de um emprego. Todo conhecimento é válido. E eu sempre digo, o que você aprendeu nunca vai ser em vão. Agora, saindo um pouquinho do assunto música, eu conversei com a Júlia, também aluna do Colégio Venceslau Braz, que decidiu investir numa atividade um pouquinho mais incomum para ocupar o tempo dela durante a quarentena. Bom, antes da quarentena começar, eu fazia aula de viola e ia na escola. Logo quando começou a quarentena, que a gente teve que fazer tudo online, eu parei de fazer aula de viola porque eu não tinha o mesmo aprendizado que eu tinha nas aulas presenciais. Então, como me sobrou muito tempo livre, eu pesquisei em saber mais sobre os cavalos. Eu comecei a fazer um curso de equitação toda quinta-feira. Claro, com todos os cuidados possíveis, todos usando máscara. A minha turma é uma turma vulnerável, tem 5 pessoas nela, todos respeitam o distanciamento, cada um é em cima do seu cavalo. Fazer essas aulas me mostrou uma paixão indomável que tinha dentro de mim. Foi muito bom para minha saúde mental, por conta que a gente deixou de ver os amigos, então o cavalo foi o meu melhor amigo. Eu não pretendo parar as aulas, porque virou um esporte para mim, virou uma paixão, e eu não pretendo parar tão cedo. E você, vai ficar aí parado pensando em qual rede social você vai entrar depois que terminar de assistir esse programa? Não acha que está na hora de começar algo novo? Tenho certeza que você nem precisa ir muito longe para descobrir algo que você gosta de fazer. Gostou do programa? Quer participar? Entre em contato pelos endereços que estão aparecendo na sua tela. O Nossa Escola de hoje fica por aqui. Muito obrigado e até mais!